Olá pessoal, bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal. E já de antemão eu peço desculpas se de repente a minha voz falhar, tá? Ficar um pouco aí estranha, porque parece que eu amanheci com sintomas de gripe hoje, bem no dia de gravar. Aí já tô aqui com o meu chazinho de hortelã, cúrcuma e gengibre, para ver se melhora um pouco, a garganta tá repuxando bastante, tá? Então eu peço desculpas se de repente deu uma falhada na voz aí. Porque hoje a gente vai conversar sobre alguns sinais que demonstram que você não está se valorizando, que você não está conseguindo enxergar valor em você, né, a partir das atitudes que você tem, da forma como você se comporta. É muito importante, pessoal, que quando a gente está se relacionando com os outros, seja em ambiente de trabalho, seja num relacionamento, seja na família, que a gente tenha noção do nosso valor, né, do como a gente merece, né, ser tratada ou ser tratado, para a gente entender como que está o nosso nível de valorização. Para a gente saber que a gente está em relações que são saudáveis, que tem uma troca, uma base saudável, ou se é algo que está totalmente desequilibrado, né? Onde um está dando demais, recebendo de menos, né? E vice-versa. Então hoje a gente vai falar sobre alguns sinais que demonstram isso, e eu trouxe algumas cartas para contextualizar essa questão, que são cartas do oráculo Working Your Light. Então a gente vai trabalhar com as cartas do oráculo para esse vídeo de hoje, tá? Pra gente contextualizar o que acontece quando a gente está tomando aí essas atitudes, tendo esses comportamentos, tá? E o primeiro sinal de que você não está se valorizando é que você ignora os sinais óbvios de desinteresse e de desrespeito. É muito comum, muito comum, quando a gente não se valoriza, quando a gente não consegue ver valor na gente, a gente ignorar sinais que são muito óbvios, tá, gente? É coisa que, assim, tá na nossa cara, a gente tá vendo, mas a gente tá ignorando. Isso tem muito a ver com uma energia desse oráculo aqui, né, que eu falei pra vocês, que é essa aqui, ó. Alinhe a sua vida. Aí ela fala assim, o que não está alinhado ou precisa mudar. Se vocês forem ver a imagem, né, da carta, a ilustração da carta, é uma moça como se ela tivesse fragmentada. Não sei se vocês conseguem ver daí, né? Então ela tá em pedaços, se fragmentando. E se vocês olharem bem, as partes dela vão entrando ali no rosto dela, tudo dos locais errados, né? Então o olho tá mais para baixo, mais para cima, então, né, tem uma boca que tá aqui, eu acho que é, né, duas, ó, uma aqui, outra aqui. Então são partes que estão fragmentadas e tentando se reajustar de uma forma incorreta para o padrão do rosto, né, que a gente conhece, que é esse aqui. Quando a gente não consegue enxergar sinais que são óbvios de desrespeito, de desinteresse, ou na nossa amizade, ou naquilo que a gente tem para trocar em relacionamento, é como se a gente tivesse fragmentado de quem nós somos de verdade. A gente não está conseguindo integrar aquilo que realmente somos e harmonizar isso. E aí a gente não consegue enxergar quando o outro está sendo desrespeitoso ou não tem interesse na nossa presença. É como se a gente não conseguisse harmonizar o todo, olhar o todo e transferir essa visão para nós mesmos. Então é como se os nossos sentimentos, aquilo que nós pensamos sobre a situação, sobre nós, estivesse fragmentado, quebrado. Então eu só visse algumas partes e cada uma delas está encaixada num lugar errado. Né? É como se eu fosse montar um quebra-cabeça, tentasse encaixar as partes desse quebra-cabeça no local que não é o correto. Então eu vou ter a formação de um quebra-cabeça errado, né? Eu vou ter a formação de uma coisa não harmônica, não homogênea. E é mais ou menos isso que acontece conosco quando a gente está ignorando os sinais. A gente não está conseguindo perceber que nós estamos fragmentados e perdidos de quem somos. A gente fica nas escolhas equivocadas, dando atenção para coisas equivocadas, a gente ignora os sinais que são óbvios, né? Eu vejo muito isso em questões de relacionamento, então assim, tá muito claro, tá muito óbvio o que tá acontecendo,
Mas a pessoa que está dentro daquele movimento, ela não consegue enxergar, ela não consegue ver. Às vezes o tarô, quando a gente está fazendo tiragens, né, ele vem com as cartas e ele demonstra muito ali o que está acontecendo na vida da pessoa naquele momento. E muitas vezes a pessoa não tem clareza daquilo, né? Ela sabe que tá acontecendo algo errado, né, que algo não tá bom, mas ela quer ir contra aquilo, ela quer mudar aquilo como se fosse do controle dela, né? Mudar aquela situação. E não é, porque a gente precisa primeiro integrar isso aqui. Né? É como se a gente tivesse mais perdido do que a situação que a gente quer consertar. Então, primeiro a gente precisa integrar essas partes para que a gente possa harmonizar a situação dentro da gente. Então, quando a gente não está conseguindo enxergar sinais que são muito óbvios, que você olha para uma coisa e você fala, gente, está acontecendo isso, isso e isso, né? É porque você não está conseguindo ver o seu valor. Então, vamos supor que você é uma mulher em um relacionamento romântico e a pessoa tá te tratando mal, não quer mais te ver, tá te enrolando. É muito óbvio o que está acontecendo. Tem uma obviedade acontecendo. Então, a pessoa tá te enrolando, ela não tá te respondendo, ela não quer te ver. Mas você tá tentando juntar partes que estão fragmentadas de uma forma errada, né? Você tá querendo encaixar isso a todo custo no local errado. Então, isso tá acontecendo porque você não tá conseguindo ver o quanto você é importante. O quanto você merece algo mais alinhado com a sua energia, com você, com quem você é de verdade, na sua essência, tá? Então esse é o primeiro sinal. Quando a gente aceita sinais ali, na verdade, movimentos óbvios de desinteresse, de desrespeito, esse é o primeiro sinal de que a gente não tá se valorizando, tá? O segundo é que você prioriza excessivamente os outros. Em relações humanas, é muito normal que a gente faça concessões. Então, vamos supor que você está num relacionamento e você faz concessões pelo outro. Isso é muito normal. Às vezes você não quer caminhar num parque, mas o outro quer e você vai. Mesmo assim, o outro com você não quer ir no supermercado, mas porque você quer, o outro te acompanha. Isso é fazer concessões. Essas concessões, elas precisam estar em um nível equilibrado dentro das relações, sejam de amizade, sejam relações de trabalho, inclusive, né? Porque se você está dando muito para a empresa está dando muito pouco para você, ou vice-versa, tem aí uma energia que está desregulada nessa balança. E aí, ou seja, está dando excessivamente, né, para alguém ou para uma empresa, mas não está recebendo. Ou a empresa está dando excessivamente para um funcionário que não está sendo, por exemplo, recíproco nessa relação de trabalho. Então, você está priorizando excessivamente coisas erradas. Então, quando eu digo priorizar o outro, é aquela coisa excessiva. Você se coloca sempre no lugar de menos-valia para que o outro esteja melhor do que você. Isso é muito comum acontecer quando a gente quer se encaixar em algo que não serve pra gente. Olha essa carta aqui, né? Não se diminua para caber. Ela fala o seguinte: onde você está diminuindo a sua luz para caber, né? Onde você está diminuindo o seu valor para caber em algo. E aí, quando a gente, por exemplo, prioriza excessivamente uma amizade, a vontade de uma amizade, a vontade de um relacionamento, a vontade no ambiente de trabalho, que você vê que essa troca está irregular, ela não está emocionalmente equilibrada, né? Essa troca mesmo entre o trabalho, entre o trabalhador, enfim. Há um desequilíbrio energético que precisa ser compensado de alguma forma. Então é como se a balança, ela catapultasse a pessoa que está recebendo muito. Então acontece o quê? Você prioriza excessivamente, porque você não percebe que as suas necessidades são importantes, né? Você não valoriza as suas necessidades. Então você se diminui para caber na necessidade do outro, em ver o outro, em olhar para o outro, e você não consegue se ver como alguém importante. Então, o segundo sinal que você está se desvalorizando é você estar o tempo todo priorizando o outro, a vontade do outro, o que o outro quer, né? Você não consegue olhar para você e falar assim, mas eu não quero isso, eu quero uma coisa diferente. Será que esse outro pode me dar essa coisa diferente que eu quero? Ou será que eu tenho que seguir por um outro caminho? Né? E aí você vai se diminuindo a sua luz para caber
em algo que não é pra você, priorizando excessivamente o outro. Então não é fazendo concessões saudáveis. Concessões saudáveis fazem parte dos relacionamentos. O ruim é quando você prioriza excessivamente esse outro em detrimento de si mesma ou de si mesmo, da sua essência, dos seus valores. Aí significa que você está se desvalorizando. E o terceiro sinal de que você não enxerga valor em você é que você busca excessivamente a validação externa. É muito comum que a gente queira que os outros aprovem quem nós somos, o que nós compramos, as decisões que tomamos. Só que quando isso acontece constantemente, a gente entra numa energia da que a gente tem que estar refletindo sempre a vontade do outro, né? Que é essa energia do espelho. O que está provocando você a fazer isso? Qual o sentimento? Porque você quer se espelhar no outro ao invés de olhar para si. Ao invés de olhar a sua própria imagem, você procura a imagem do outro em você. Que é quando a gente busca essa validação externa excessivamente. Será que eu fiz certo? Será que é esse o caminho? Será que vão gostar se eu falar assim? Será que vão gostar se eu falar assado? Será que se eu for mais legal ou mais quietinha, vão me aprovar mais? Isso é a validação externa. E quando a gente está fazendo isso excessivamente, significa que a gente não confia na nossa capacidade. A gente não confia em quem nós somos. Se a gente tem que mudar o tempo inteiro para ser aceita por alguém, para ser aceita por um ambiente, alguma coisa está errada. Se a gente tem que sempre performar um papel, alguma coisa está errada. É claro, pessoal, que a gente tem que fazer uma diferenciação aqui. Existem ambientes em que a gente vai ter que acionar mesmo aquele mecanismo da persona, né? Como fala Jung lá na psicologia analítica, que é essa máscara social que a gente utiliza para determinados locais. A persona, ela existe e ela está presente. Então, assim, você vai ser alguém sim no seu ambiente de trabalho, vai ser diferente de quem você é em casa. Isso é a persona em ação. O que não pode acontecer é essa persona, ela tá o tempo inteiro movimentando a sua vida. Porque você vai se perder na persona, né? E vai deixar de ser quem você é. Então, quando a gente tá o tempo inteiro buscando a validação externa, provavelmente a gente tá o tempo inteiro acionando esse mecanismo da persona. E aí a gente não consegue entender o que é a gente e o que é a persona mais. É como se uma coisa se fundisse na outra. E aí vem a depressão, ansiedade, falta de ânimo, tristeza, insatisfação, sentimento de frustração, de fracasso, porque a gente está buscando ser algo que a gente não é através do olhar do outro. Então esse outro tem que espelhar algo que ele é em mim, não o que eu sou. Então é essa troca que a gente faz. E quando a gente está buscando sempre essa validação externa no outro, é como se a gente não conseguisse ver o nosso valor, aquilo que é importante. Então, por exemplo, sei lá, vamos supor assim, falando de uma coisa física, muito básica. Eu tenho cabelo escuro. Então vamos supor que eu me apaixone por um homem que gosta de mulher que é loira. Aí eu fico pensando assim, poxa, eu vou ficar loira para que aquele homem goste de mim. Então eu tô buscando a validação externa daquele homem. Eu não tô pensando que eu posso ser feliz e posso encontrar alguém com o meu cabelo dessa cor, tá? Não que você não possa mudar de cor de cabelo, tá? Eu tô falando quando a gente faz as ações pensando no outro, não na gente. Aí você odeia a cor de cabelo loiro, mas você vai lá e pinta para que você fique validada pelo outro, não porque você gosta. Porque se você gosta, é tudo bem, você pode pintar de azul, de vermelho, de rosa, né? A questão é, por quem você faz o que você faz? Por que você está tomando determinadas atitudes? Por que você está usando certo tipo de roupa? Por que você está falando de determinada forma? Tem uma validação por trás disso? O quanto ela está interferindo na sua vida negativamente, positivamente? Então você precisa parar para olhar para isso. E de repente, se for de uma forma negativa, pode ser que você esteja aí não conseguindo ver a forma como você se expressa como algo valoroso, tá? Como algo de valor, que vale a pena ser compartilhado com o mundo. O quarto sinal é que você não consegue estabelecer limites. É muito comum nas relações que a gente precise colocar limites, porque as pessoas precisam entender com quem elas estão lidando e como você lida com as suas questões. Então tem uma carta aqui desse oráculo também, que é a carta de limites, que ela fala assim, ó. Onde você precisa estabelecer limites saudáveis, que é essa carta aqui, ó. Né? Então, quando a gente não tá conseguindo colocar limites nas pessoas, no como a gente se relaciona com elas, provavelmente a gente não tá vendo valor na nossa decisão. Então, eu deixo que o outro avance sobre mim, porque eu acho que eu não sou merecedora de colocar um basta nisso, né? Então, por exemplo, uma amizade que tá sempre procurando você só quando ela tem um problema, só quando ela quer desabafar.
né? Ela não ouve você, vocês não trocam, não tem algo saudável. Então ela vem só reclamar pra você. E você não consegue estabelecer limite, você sempre vai ouvindo, 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 significa que você não tá colocando valor no seu próprio sentimento, na forma como você se sente, né? Então você não consegue dizer pra aquela pessoa, olha, hoje eu não estou bem, não quero conversar. Você vai ouvindo, ouvindo, ouvindo e pegando toda aquela carga emocional pra você. Se você não consegue estabelecer limite. A sua paz de espírito pra você tem menos valor do que a reclamação daquela pessoa. Entende? Então, quando a gente não consegue estabelecer limites saudáveis para a forma como o outro vai nos tratar, então, num relacionamento, se a pessoa tá sempre furando com você, sendo desrespeitosa, sendo uma pessoa que dá sinais óbvios de que tá tendo um comportamento que não é adequado para você, para aquilo que você busca, e você não consegue dizer para a pessoa isso, você só fica dizendo, mas fica voltando, pode indicar também que existe aí uma dificuldade em estabelecer um limite, de colocar um basta e falar, peraí, ó, aqui é assim, assim, assim. O que a gente pode entrar em convergência, o que a gente está em divergência. Vamos olhar para isso, vamos ver o que dá para fazer, o que não dá. Vamos ver onde você pode melhorar. Ah, você não consegue? Então para mim não dá? Entende? Isso é estabelecer limites. Isso é para tudo na vida. É relacionamento, é amizade, é relação de trabalho. A gente precisa saber colocar pontos, né, nos locais certos, os pingos nos is, tá? Então, se você não consegue estabelecer limites, provavelmente você não tá vendo valor em si mesma, tá? A próxima é, você desvaloriza as suas conquistas. Aí entra um mecanismo de autodepreciação. Então, é como se você desvalorizasse tudo aquilo que você consegue. Você consegue ir bem numa prova, você consegue ser aprovada num concurso, mesmo às vezes você não sendo chamada, mas você foi aprovada ou aprovado. E aí você tá sempre desmerecendo aquilo que você conquistou, como se você não fosse capaz, se aquilo fosse só um golpe de sorte. Isso tem muito a ver com dois padrões que eu trago aqui, ó, que é essa carta aqui, Break the Chain, né? Quebre a chain, eu acho que é as correntes, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Então ela fala assim, ó, padrões ancestrais, cura e reescrevendo o seu futuro. Então tem muito a ver com a infância, com aquilo que a gente passou, né, na forma como a gente lidava na escola, na adolescência. Então a gente precisa quebrar isso que nos prende nesse padrão, né, de autolimitação, de autodepreciação e seguir em frente. E tem essa carta aqui, ó, que ela fala assim, proteção. Gente, call back your power. Tem uma call back. Não é chame de volta o seu poder, esqueci como falar em português, mas enfim. É mais ou menos como pega o seu poder de volta, sabe? Reassuma o seu poder. Corte as cordas, né? Faça uma renovação na sua alma. Então, essa carta aqui, ó, tá vendo? Que é uma carta de proteção. Então, eu preciso cortar, né? Quebrar as algemas e me proteger. Então, eu preciso entender padrões lá de trás, né? Aqui, ó. Padrões ancestrais que estão me deixando assim, né? O que aconteceu na minha infância? O que aconteceu na minha adolescência que me fizeram pensar que eu não sou suficiente, que fazem eu me autodepreciar? Né? O que será que disseram pra mim e eu internalizei? Lembra, gente, tem uma coisa muito legal que é o exercício de Ho'oponopono. Tem um vídeo de Ho'oponopono aqui no canal. Eu gosto muito de fazer pra quando eu tenho essas dúvidas. Então, por exemplo, eu trabalho em alguma questão de padrões ancestrais. Aí eu fico assim pensando, nossa, mas quando será que foi que aconteceu isso que me fez eu me sentir assim, né? Com essa sensação estranha. Eu pego o meu japamala, não precisa ter japamala, tá? Eu só tenho porque eu acho melhor pra mim, mas é uma escolha sua. Não precisa ser 108 vezes, não precisa ter japamala, nada disso. Você vai fazendo aí da forma como você achar melhor. E aí eu vou pra lá, né? Fico quietinha e começo a fazer o Ho'oponopono. E uma das coisas que eu percebo muito comigo acontecendo é que vem memórias na minha mente. Então, memórias, sei lá, às vezes do trabalho que eu tô agora, às vezes vem memória da adolescência, da escola. A escola pega muito pra mim, né? Eu já contei pra vocês aqui no canal em alguns vídeos sobre como eu tive muito problema de relacionamento na escola, né? Entre a infância e a adolescência ali até os 17 anos, mais ou menos.
Então, assim, era muito difícil pra mim. Então, vem muito essas imagens. E aí eu vou entendendo por que eu me comporto de tal maneira, eu lembro daquilo. Então, são padrões ancestrais, coisas que ficam gravadas. Às vezes pode vir uma vida passada, de repente, se você acredita nisso, né, você pode ver uma situação e falar, mas por que eu tô vendo isso aqui? Né, uma mulher num barco, que estranho. Né, você vai trazendo memórias, imagens, e você já aproveita e vai limpando o Ho'oponopono. Então, é muito interessante, tá? Então, a gente precisa trabalhar tanto nessa quebra de padrões ancestrais, que é quebrar essas correntes, como a proteção para que isso não aconteça mais. Então a gente precisa entender o que aconteceu, entender o que está acontecendo no presente e nos proteger através do conhecimento que a gente adquire para que isso não fique sendo tão influente na nossa vivência, na nossa caminhada, tá? Diminuindo aí então o nosso valor. E por último, a gente tem: você não cuida de si mesma, de si mesmo. Você não tem prazer em se cuidar, em se olhar, né, em gostar de você. E aí eu trago a carta da Mãe Maria, né, que tá com a Mãe das Estrelas, que ela fala assim, ó: como você pode maternar a si mesma. Essa carta caiu até um dia desses numa tiragem de tarô que eu fiz lá no Instagram. E é uma carta muito de autocuidado. Então, quando a gente não tá se valorizando, podem ver que as pessoas, elas começam a perder o cuidado consigo mesmas. É como se... E eu não falo cuidado físico, físico também é importante, mas é o cuidado mental, daquilo que se assiste, daquilo que você vê, daquilo como você se comporta com o outro. Então essa valorização, né, esse cuidar de si mesma, são todas as ações que você tem em relação ao seu físico, ao seu emocional. Quando você para de cuidar disso, então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Tem uma coisa que eu acho que eu me desvalorizo na minha saúde, que é quando eu como doce excessivamente. Então eu tenho, assim, um vício por doce que ele é excessivo. Eu compro, assim, tipo um doce de leite com um brigadeiro e eu como aquilo, três pedaços, 3 doces, no intervalo de 2 horas. Um doce super doce, que eu achei que a glicemia deve ir lá para as alturas. Eu estou me desvalorizando quando eu faço isso. Por quê? Porque eu não estou cuidando da minha saúde, né? Então quando eu assumo o papel de responsável por mim, pelo futuro que eu quero viver, eu tenho que cortar isso, eu tenho que diminuir isso. Não tem como para onde fugir. Então é uma escolha que eu faço, é uma escolha de cuidado. Então, essa carta da Mãe Maria, ela fala desse maternar com cuidado, olhar com cuidado para as situações, olhar com cuidado pra gente. Então não é só ir lá e passar um batom. Não, batom, gente, é a cereja do bolo, é o topo, não é a base. A base é o que eu posso fazer por mim, emocionalmente, fisicamente, como eu tô me cuidando, como eu tô cuidando da minha mente, da minha saúde emocional, como eu tô fortalecendo as minhas relações, como eu tô fortalecendo a relação comigo mesma, como eu tô sendo a mãe de mim mesma, né? Como eu tô cuidando de mim. É como se a gente precisasse ativar, eu tô até aqui com a carta da Imperatriz esses dias, né? É como se a gente precisasse ativar essa Deméter, né? Que cuida da gente, né? Não é a mãe pra fora, é a mãe pra dentro, né? Então é essa grande mãe que abraça a gente, né? Então, quanto tempo faz que você não dá um abraço apertado em você e fala, poxa, eu mereço isso aqui. Eu mereço esse banho gostoso, eu mereço comprar esse batom, que seja esse, né, protetor solar, enfim. Eu mereço fazer esse exercício físico. Mas eu mereço cuidar de mim, do meu emocional, eu mereço comprar aquele livro. Coisas que vão te dar bem-estar, não no sentido de fazer mal pra você, porque tem uma coisa muito desse eu mereço, que ela é muito engraçada, que acontece muito comigo, inclusive, tá? Por exemplo, você passa um dia ruim no trabalho, né, na vida, enfim, chega em casa, tem enchente, São Paulo aqui, por exemplo, vive tudo, dá uma chuva, São Paulo para, né? Você chega em casa tarde, trem, parado, metrô, e aí você fala, eu mereço uma taça de vinho. Eu mereço comer aquele bolo de chocolate. Pode ver que esse mereço sempre leva para coisas que, em excesso, vão ser perigosas para nossa saúde. Então, eu mereço aquela taça de vinho. Aí tá todo dia tomando um vinho de noite. Aí começa a ficar alcoólatra e nem percebe, né? Todo dia precisa do vinho para dormir. Eu mereço aquele bolo de chocolate, porque eu trabalhei muito, cansei, foi um dia cansativo. E aí tá todo dia comendo bolo de chocolate, depois do almoço, depois da janta. Aí a diabetes vai lá, batendo na porta. Porque a gente merece esses mimos. Então a gente tem que tomar cuidado com esse merecimento também. Porque às vezes a gente acha que merece essas coisas prazerosas, quando a gente na verdade está se jogando pro fundo. A gente não tá
maternando a gente com a sabedoria, por exemplo, da Mãe Maria, né? Então será que a Mãe Maria falava assim pra Jesus, você merece, Jesus, hoje você fez um monte de sermão, vai lá, filho, você merece beber todas, né? Beber todos os tonéis de vinho. Né? Uma mãe nunca vai falar isso pra um filho. Filho, vai lá, você merece. Tem umas que falam, né? Depende. Depende muito da pessoa. Mas se a gente for pensar numa questão de uma mãe que materna com cuidado, com sabedoria, com inteligência, ela vai tomar cuidado nos rumos para qual ela direcionou seu filho. Então é como se você fosse o seu próprio filho, você se maternasse a partir disso. Então como está esse maternar? Ele é muito importante para que você cuide de você, para que você veja valor em você. Quanto mais você se cuida, quanto mais você faz melhores escolhas, mais o seu nível de alto valor melhora. Nossa, eu tô me cuidando aqui. Olha, eu fui no médico, fiz esses exames, eu fiz isso aqui, eu tô me cuidando, eu tô olhando pra mim. Eu gosto de mim. Então, o seu nível de valor sobe. Então, é mais fácil você fazer escolhas mais saudáveis, tá? E falando em florais de Bach que podem ajudar nesse primeiro momento você a se valorizar. Tem 3 florais que eu gosto de trabalhar, pessoal, que é o Centauri, o Heather e o Crab Apple. Claro que depende muito de cada pessoa, tá? Então, assim, se você tiver com essa questão de desvalorização, esses podem ajudar no sentido que o Centauri é para aquelas pessoas que ficam querendo servir demais os outros sem olhar para si mesmos. O Crab Apple vai dar uma agitada na sua autoestima, vai te ajudar a olhar para você com mais carinho, com mais cuidado, né? Fazer você se sentir merecedora. E o Heather é para tirar essa carência, porque muitas vezes a gente se sente desvalorizado porque a gente quer muito que o outro nos veja. Então o Heather ele vai atenuar essa carência para que você veja como você é importante na sua própria vida e que o outro tá ali para complementar com você, não para fazer da sua existência algo melhor, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê, então, no próximo vídeo do canal. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Então, até mais. Tchau, tchau.